Bom dia a todos, meu nome é Sara, eu sou professora do Média Aula e a gente está analisando a prova de cirurgia da Mirins e essa aula específica a gente vai falar da prova de 2021. Então a gente sempre começa falando no número de questões aí por cada um dos grandes módulos, né? Normalmente a Mirins nos últimos anos tem concentrado muitas questões em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo, né? E esse ano a gente viu uma pequena mudança. A gente, né, não tem como prever se isso vai ser uma tendência. Como a gente está vendo aqui, a distribuição ficou um pouco mais uniforme, né? Então, cirurgia geral ainda tem mais questões do que os outros, né? Mas vieram 3 de trauma, 4 de especialidades, 3 de outros temas, né? Então, pode ser que tenha sido aí uma decisão da banca de distribuir melhor as questões e a gente vai ver como é que vai ficar a próxima prova, né? Mas, apesar da variação no número de questões, o que a gente vai ver nos próximos slides é que não teve variação no foco temático, né? Então, cobrou mais questão de trauma? Sim, mas foi das mesmas coisas que sempre cobra, que é basicamente atendimento inicial do paciente e trauma abdominal, né? As especialidades, as mais cobradas é torácica e pediátrica, que também foi, e dos outros temas, em geral, ele cobra anatomia e ética médica, né? Então, ele manteve aí o foco temático. Então, em trauma, como eu falei, o mais cobrado nesse concurso é o atendimento inicial e o trauma abdominal, né? Aquele cobrou, então, propedêutica na sala de trauma para trauma abdominal. A questão de trauma torácico foi uma das poucas dos últimos anos, mas veio aí com uma daquelas 5 lesões mais letais do trauma, né? Que eu até já mencionei, que a gente tem que ver os sinais delas na avaliação da letra B, né? Então, que é o tamponamento cardíaco, o tórax instável, o hemotórax e os 2 pneumotórax, né, da importância para o trauma, que é o aberto e o hipertensivo. Então, aqui ele cobrou o tamponamento. E em trauma neurológico, ele cobrou a avaliação da escala de coma de Glasgow, que é uma coisa que todo mundo tem que conhecer, né, porque a gente faz a avaliação lá na letra D, já até cobrou isso em outros anos. Então, aqui você está de plantão como residente de cirurgia geral, recebe um paciente com os seguintes achados, né? Então, ele faz aqui a descrição do exame neurológico do paciente, ele está pedindo a pontuação na escala de coma de Glasgow. Né? Lembrando aqui que no ateliê de 2018 ele adicionou esse pedacinho aqui, né? Que foi a avaliação do reflexo pupilar, o resto, obviamente, é a mesma coisa. Normalmente, assim, o que eu gosto de fazer, que eu acho mais fácil, é a gente sempre sistematizar para poder não confundir as notas, né? Então, se você avalia de baixo para cima sempre, ou de cima para baixo, então não vai avaliando as coisas no meio não, porque as notas são sequenciais, né? Então, a resposta verbal, a resposta ocular, o paciente consegue até 4 pontos, a resposta verbal até 5 pontos, e a resposta motora até 6 pontos, né? Então, você vai descendo e a pontuação vai aumentando. Então, assim, grava do jeito que você quiser, né? Mas sempre mantém essa sistematização para você não cometer um erro bobo. Então, abertura ocular, se o paciente está lá de olho aberto te olhando e tal, ele ganha o total. Se ele só abriu o olho quando você chamou, ele ganha 3, né? Se você teve que encostar, pressionar, fazer algum reflexo para abrir o olho, ele ganha 2. E se ele não abre o olho de jeito nenhum, ou não pode, né? Ele ganha 1. Outra coisa também, você pode anotar NT não testável. Por exemplo, o paciente é cego, então não tem como você testar isso. Resposta verbal, então, o paciente está conversando, o que aconteceu? Ele te conta, doutor, caí da bicicleta. Ele está orientado. 4, né, está confuso, está acontecendo, eu não sei, por que eu estou aqui, né? Então, ele ganha 4. Se o paciente só faz palavras, fala, dói, dói, para, dói, né, ele ganha 3. Se ele está só gemendo sons, ele ganha 2. Se ele não fala nada, né, mesmo quando você faz estímulo doloroso, ele ganha 1. Você também pode conseguir não testar, por exemplo, o paciente está entubado, né, você não consegue testar isso. A resposta motora, então, você pede a pessoa, aperta minha mão aqui, tá apertando, tá entendendo, né? O paciente já não tá obedecendo ao seu comando, aí você faz um estímulo doloroso, ele leva o braço lá para tentar tirar sua mão, né? Ele ganha 5, o paciente que só flexiona os membros, mas não leva para lugar nenhum, ele ganha 4, o paciente que já, na hora que você faz o estímulo, ele flexiona os membros inferiores, ele ganha 3, o paciente já tá fazendo reflexo de extensão, né? Então, você faz estímulo doloroso, ele estende todo, ele ganha 2, e pode não ter resposta nenhuma, ganha 1. Não testar, por exemplo, o paciente está sedado, né? Profundamente sedado, ou então o paciente que é tetraplégico, ele não vai ter resposta motora normal. Lembrar do reflexo pupilar,
O paciente que tem dos dois lados, ele não perde nada. O paciente que tem de um lado só perde 1 ponto. E o paciente que não tem o reflexo dos dois lados perde 2 pontos, né? Então, aqui é um paciente que abriu o olho ao comando de voz, né? Então, 3. Ele tem uma resposta verbal confusa e ele localiza a dor, né? Então, aqui ele perdeu 1 ponto em cada, né? Resposta, então, 12. Aqui, paciente vítima de ferimento corto-contuso por arma branca na região lombar direita alta será melhor avaliado quanto à possibilidade de lesões viscerais por meio de, né? Então, a questão de trauma abdominal aqui. Trauma abdominal na miríades é muito importante, né? Todo ano tem questão, praticamente. Às vezes mais de uma questão. Então, é importante a gente saber como que a gente avalia o paciente na sala de trauma, né? Então, paciente instável ou estável. E aí a gente tem que considerar o mecanismo do trauma, né, na hora de fazer essa avaliação e as ferramentas que a gente tem para poder avaliar, o FAST, né, ou só a exploração digital é suficiente, ou esse paciente tem que ir logo para a laparotomia, né, a gente tem que conhecer isso bem e conhecer um pouquinho dos principais mecanismos, né. Então, aqui ele está falando de corto-contuso, né, penetrante, então, por arma branca. A gente sabe que tem uma diferenciação aí entre arma branca e pérfuro cortante, né. Então, aqui esse paciente vai ser melhor avaliado por tomografia computadorizada com contraste intravenoso e oral. A gente pode, inclusive, usar até o retal, né? Então, contraste triplo. Então, só para a gente relembrar por que é o ATC que avalia melhor esse paciente, né? Paciente vítima de trauma penetrante, alguns eles já têm sinal óbvio de que tem lesão visceral e tem que ir para a laparotomia, né? Então, o paciente de trauma penetrante está instável, está empalado, está eviscerado, está com peritonite, então ele tem lesão de víscera, ele tem sangramento, né? Tem para cirurgia ou para controle de sangramento ou controle de contaminação, né? Então, a gente sabe que essas lesões elas têm um índice a lesão por arma de fogo também no trauma penetrante, ela tem um índice de lesão visceral super alto. Então, sempre que elas acontecem na área peritoneal, o paciente vai para a cirurgia, porque ele deve ter tido lesão visceral, né? E aí ele ou vai estar sangrando, ou ele vai estar com contaminação grosseira, né? Vai ter perfurado víscera oca. E tem também sangramento digestivo, né? Então, trauma penetrante, o paciente está vomitando sangue, teve lesão, né? Aí a gente tem essa diferença entre arma branca e arma de fogo. Arma de fogo, igual eu falei, se for na área peritoneal, o exame dele vai ser laparotomia, né? Se for arma branca, como o percentual de lesão não é tão alto, para evitar laparotomias brancas, a gente avalia alguns critérios antes de, né, indicar uma laparotomia. Então, o paciente que é vítima de arma branca, que está estável, aí a gente pensa no lugar do abdômen que houve a lesão. Então, a parede anterior, né, aqui o índice de lesão de víscera, obviamente, que é maior, né? Então, a gente tenta fazer a exploração manual. Se for verificado que tem perfuração da face anterior, tem perfuração do peritônio, aí ele vai para a cirurgia, né? E outra coisa que a gente pode utilizar, né, na sala de trauma é um FAST, aí para ver se houve né, a introdução da arma dentro do peritônio e lesão de órgão visceral. Na região do dorso e lombar, que é onde tem esse paciente, né, que é esse paciente nosso, esse lugar ele tem muita musculatura, então o exame manual ele é muito difícil, né, de ser realizado. Às vezes acontece a perfuração e aí, né, até você fazer o exame, alguma musculatura recobre, né, na contração ou no relaxamento, recobre o orifício e a gente não consegue encontrar. Então aqui a exploração manual ela não é boa, né, então o mais recomendado é a ATC com triplo contraste, mas ele é um exame difícil, nem sempre está disponível. Então, a literatura fala que o exame seriado desse paciente tem mais ou menos, né, uma sensibilidade igual à tomografia. Então, esses dois aí são considerados equivalentes para lesão nessa região que o paciente fica estável. E na região toracoabdominal, a gente tem que lembrar que tem um risco muito alto de lesão de diafragma, né? Então, o paciente tem indicação de realizar pelo menos uma laparoscopia. E sempre que a gente está duvidando, o trajeto é incerto, o paciente é obeso, não está respondendo, aí a gente tem que tentar ser o mais agressivo possível, né? Porque a gente não pode ficar fazendo laparotomia branca, mas também não pode deixar passar uma lesão, né? No trauma fechado, existem também alguns sinais claros de que o paciente tem lesão visceral, né? Então, o paciente que tem peritonite ou que tem instabilidade hemodinâmica,
A ferramenta que a gente mais utiliza é o FAST, né? Mas se a gente não tiver o FAST ou não encontrar outro sítio de sangramento, mais provável esse paciente vai para a laparotomia, né? O paciente que tem sangramento digestivo num trauma abdominal fechado também ele teve lesão. E quando o paciente tem hematura ou hematoma pélvico, né, a gente pode ter trauma urinário. Aí aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir lesão de uretra. Muito cuidado, algumas provas cobram isso, né? Então, o paciente tem hematura, não pode passar a sonda até excluir a lesão da uretra, né? Então, o primeiro exame que a gente faz é a uretrografia retrógrada, né? Se excluir o trauma de uretra, aí a gente pode fazer uma cistografia para ver se tem trauma da vesícula, desculpa, da bexiga, né? E o trauma da bexiga, quando ele é na região peritonizada da bexiga, aí o paciente tem indicação de laparotomia. E o paciente que está estável, com suspeita de trauma fechado, aí ele pode fazer tomografia e observação clínica, né? Então, é a melhor forma de avaliar esses pacientes. Então, passando agora para a cirurgia geral, né? Então, tem uns temas que sempre caem mais, né? Geralmente é o módulo com o maior número de questões em todos os anos, então é super importante estudar esses temas. Eles estão todos aqui, né, de novo. Então, resposta orgânica ao trauma, o pré-operatório, o pós-operatório também. Então, assim, usa antibiótico ou não usa, quais medicamentos precisam ser suspensos, né, nos pacientes, exames que a gente tem que fazer por idade, né, e por sexo, fazer estratificação de risco anestésico, risco cardiológico, né, estratificação de risco dos eventos tromboembólicos, questão de preparos específicos e as principais complicações de pós-operatório, né? Então, a resposta orgânica ao trauma entra separado, porque é um tema grande, a Emily gosta, então é bom dar uma relembrada, né? E as principais complicações que a gente encontra, né? Então, os eventos tromboembólicos, a infecção de sítio, infecção secundária, né? Quando a gente fala de cirurgia digestiva, que cai muito nessa prova, uma complicação que a gente não pode esquecer é a deiscência de anastomose ou formação de fístula, né? Então, os eventos tromboembólicos, então, coisas que é bom, temos geraisões da cirurgia, né? O aluno tem que saber bastante para poder fazer essa prova. Apendicite, né? Como eu já mencionei, abdômen agudo cai muito, então a gente tem que conhecer as distinções entre os diagnósticos semiológicos do abdômen agudo, né? Então, diagnóstico sindrômico, abdômen obstrutivo, né? Ou inflamatório, vascular. E os mais frequentes é importante o aluno estudar, né? Então, porque ele cobra tanto dentro do tema de abdômen agudo quanto em específico. Então, apendicite, diverticulite, pancreatite, as patologias das vias biliares lá, colecistite, colelitíase, coledocolitíase, as complicações, né? Então, é importante relembrar esses temas de maior frequência dentro da emergência em cirurgia. Então, aqui ele cobrou também a questão de obstrução intestinal, né? E no ano anterior ele já tinha cobrado questão de obstrução mecânica e não mecânica, que ele cobrou de novo. E hérnias, como sempre, hérnia inguinal, né? Ele cobra ou indicação cirúrgica ou as técnicas. Então, aqui é uma questão sobre obstrução, né? Então, pseudoobstrução é uma síndrome caracterizada por sintomas recorrentes de obstrução intestinal sem obstáculo mecânico, né? Então, abdômen agudo, a questão sobre abdômen agudo obstrutivo, né? Então, a gente tem causas mecânicas e não mecânicas. Dentre as causas mecânicas, a gente ainda pode dividir em causas de obstrução alta e baixa. O quadro clínico do paciente é um pouquinho diferente. Normalmente, as obstruções altas, elas são causadas por brida, né? Então, o paciente sempre que a gente tem obstrução, a gente tem que pesquisar história de cirurgia prévia, né? Mas aqui, a grande maioria das causas são as bridas que originam de cirurgias abdominais prévias. E é um paciente que, né, faz um pouco menos de distensão do que na obstrução baixa, né, mas faz parada de eliminação de fezes de flatos, né, faz constipação também. E é um paciente que muitas vezes ele vomita muito, né, então a manifestação mais alta. Então ele vomita demais, ele não tolera dietas, ele tem vômito fecaloide. O paciente com a obstrução baixa, normalmente é um paciente que faz muita distensão abdominal, né, que faz aí redução ou a parada total aí dos ruídos hidroaéreos, precocemente ele para de eliminar fezes e flatos. E aí aqui a gente tem outras causas, né, a neoplasia é super comum da obstrução baixa, né, principalmente quando a gente pega a população idosa com obstrução, a gente tem que pensar em neoplasia. Aí a gente tem também aqui volvos, doença inflamatória intestinal,
né, ou impactação fecal ou fecaloma, né, a intuscepção, o ilho biliar, né, e aí tem várias causas de menor importância. A obstrução não mecânica, né, alguns autores vão chamar de obstrução funcional ou de pseudo-obstrução, igual a Melissa está falando. Aí aqui, obviamente, o principal quadro é o ilho paralítico, né, então uma causa funcional, então muito comum no pós-operatório, né, todas aquelas citocinas inflamatórias, elas fazem mesmo o ilho paralítico, paciente de sepse, distúrbios hidroeletrolíticos, sempre lembrar, né, de hipocalemia, vários medicamentos fazem ilho paralítico, toxinas, hipotireoidismo, né, então são causas aí de obstrução não mecânica. E a síndrome de Ogilvie, ela é uma complicação rara, né, não mecânica, mas as provas gostam, né, de cobrar, então é bom dar uma relidinha no que é isso. É um distúrbio, basicamente, parece ser um distúrbio, né, de inervação colônica do paciente, em que ele na região da flexura esplênica tem uma dilatação super importante, né, então para cima o intestino dilata e para baixo ele fica obstruído, e isso pode evoluir tanto ao ponto de uma perfuração. Então é bom dar uma relembradinha aí, porque as provas de vez em quando cobram. Então aqui ele está querendo, ele quer causas da pseudo-obstrução exceto, né? Então, basicamente ele está querendo qual causa aqui que é mecânica, né? Então aqui a que é mecânica é o ilho biliar, né? Então a síndrome de Ogilvie, igual eu falei, ele é uma causa funcional, né? O ilho espástico aqui causado por porfiria, então uma espasticidade, não uma obstrução. O ilho funcional, que é o ilho, né, do pós-operatório. O ilho biliar é uma causa rara de obstrução mecânica, né, mas pode acontecer. O paciente que tem coledocolitíase, e às vezes ele tem, a pedra desce e faz impactação lá geralmente em ilho distal, né, é o que a gente chama de ilho biliar. Ou então até que faz uma fístula, né, entre o sistema biliar inflamado ou infeccionado com o intestino, e que é aquele tanto de cálculo da via biliar, e eles impactam lá, né, na região do ilho distal, que é a região de afilamento, e aí provoca aí um quadro de abdômen agudo, né, obstrutivo. Então, passando aqui para hérnias, como mencionei, a hérnia inguinal é a mais cobrada na prova, então é bom dar uma relembradinha como que ela se manifesta, né, os tipos de hérnia, né, então direta, indireta e a indicação cirúrgica. Então, das hérnias de parede, a inguinal é a mais comum, né, então mais ou menos 75%. Ela é a protrusão, então, através de ou um orifício natural, ou então estruturas que continham, então face, por exemplo. Lembrando que as hérnias que estão mediais aos vasos epigástricos, elas são chamadas de direta, né, nessa região que a gente chama de trígono de Hasselbalch, e as que estão laterais, elas são chamadas de hérnias indiretas, né, normalmente elas passam por dentro lá do orifício interno do anel inguinal, anel inguinal interno, né. E a maioria dessas hérnias sofrem essas complicações aí de encarceramento, né, então ela entra e fica presa, ela não sai mais de lá. Quando isso acontece, elas ficam mais predispostas a estrangular, então se aumenta o conteúdo dela, por exemplo, num orifício pequeno, a vasculatura sofre e ela estrangula, né, pode ter obstrução intestinal, né, aí perfurar o conteúdo da hérnia. Então a hérnia inguinal, como eu falei, ela é a mais comum. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, o paciente queixa dor, abaulamento ou peso na região inguinal. Não precisa ficar fazendo exame de imagem para todo mundo, somente se for hérnia pequena, com sintoma típico. E o tratamento cirúrgico ele tem que levar em conta, né, os sintomas e as complicações. Se a hérnia incomoda muito o paciente, é muito sintomática, ou é uma hérnia muito grande, ou já tem complicação, muito risco de complicação, a gente indica a cirurgia. Mas, por exemplo, uma hérnia pequenininha, que não causa nenhum sintoma significativo, num paciente mais idoso, a gente até pode observar, né? Não é obrigatório operar todo mundo, né? Então, algumas provas às vezes cobram isso também, né? Saber quando tem indicação cirúrgica e se é possível fazer tratamento conservador, né? Então, nesse caso aí, de não haver complicação, ser pequeno, paciente mais idoso sem sintoma, é possível. Essa questão falava sobre técnicas, né, para corrigir a hérnia. Então, a gente tem basicamente duas categorias para corrigir as hérnias da região inguinal. As técnicas chamadas contenção, que são as técnicas que não usam tela, né? Então, a técnica de McVeigh, ela corrige a hérnia inguinal e a femoral, ela é mais utilizada quando tem as duas juntas. A técnica de Bassini, que é basicamente fazer só um reforço da parede posterior, né? E fazer refazer o anel interno,
né, com sutura, se ele for largado, e a técnica de show dice, que você faz múltiplas suturas, né, em vários planos, e aí ela tem um pouquinho de, a taxa de recidiva dela é um pouquinho menor do que as outras técnicas com tensão. As técnicas sem tensão são as técnicas que utilizam tela, né, então a gente pode fazer essa técnica por acesso anterior ou por acesso posterior, né, o acesso anterior é quando a gente vai, né, da pele em direção ao defeito, né, na aponeurose. Liechtenstein é a que a gente mais utiliza, né, então, que é o uso de uma tela de polipropileno, que a gente ancora ali no anel inguinal. O plug femoral pouco utilizado, e outra técnica que a gente tem é a Rives, né, que a gente vai pelo acesso anterior, mas posiciona uma tela pré-peritoneal, né, então você tem entre a musculatura da parede abdominal e o peritônio, né. A gente também tem os acessos posteriores. Aí essas telas também são posicionadas pré-peritoneal, mas a gente faz um acesso diferente, né? Então a estopa, a gente faz o acesso mediano ou fanestil, né? Que é aquele acesso da cesariana. A gente entra no peritônio para posicionar a tela ou peritoneal ou pré-peritoneal. O TAP e o TEP, que são as técnicas laparoscópicas, né? Então o acesso transabdominal, então você entra dentro do peritônio para posicionar uma tela pré-peritoneal ou intraperitoneal, e o TEP, o acesso totalmente extraperitoneal, que você não penetra na cavidade, né? Então, as técnicas laparoscópicas, elas têm a possibilidade de você fazer tratamento de múltiplas hérnias ao mesmo tempo, então você pode tratar uma hérnia ventral grande, uma epigástrica, uma inguinal, tudo pelo mesmo acesso, e fazer diagnóstico de hérnias que talvez você não tinha visto antes no exame clínico ou no exame de imagem, né? Então, a questão pedia a alternativa incorreta com relação à hernioplastia, né? Então ele fala que a abordagem laparoscópica deve ser preferencial nas hérnias inguinais bilaterais. Sim, porque você consegue tratar as duas ao mesmo tempo pelo mesmo acesso, né? Mas obviamente não é obrigatório isso não. O uso de prótese é mandatório nos pacientes idosos com hérnia inguinal direta. O paciente idoso ele tem fraqueza de parede, né? Se você fizer a hérnia direta, ela é uma hérnia que, né, faz uma protrusão ali através do fundo do canal inguinal. O paciente não vai ter musculatura, então você faz a síntese e ela só vai herniar do lado, né? Então, ele não tem como fazer a correção com a musculatura, ele vai manter pontos de fraqueza, né, adjacente à sua síntese. Então, aqui a gente tem que usar a tela, senão a hérnia vai recidivar com certeza. Os pacientes com hernioplastia inguinal laparoscópica pode receber alta nas primeiras 24 horas sem prejuízo? Sim, né? Então ele não precisa ficar no hospital para recuperar, ele vai ir para casa com recomendação de repouso, né? Mas ele não precisa ficar no hospital mais que 24 horas. A hernioplastia inguinal aberta Liechtenstein pode ser feita sem prótese? Não, né? A hernioplastia Liechtenstein, ela é descrita com a prótese pelo acesso anterior, né? Senão você está fazendo outra técnica. Então essa resposta aqui está errada. Então, passando agora para a cirurgia digestiva, né, teve 3 questões, temas importantes que recorrem vários anos da meninges, né, obesidade, eu falei, praticamente todo ano tem questão de obesidade, né, as vias biliares também, praticamente todo ano tem, e a diverticulite, como eu mencionei, os principais, né, as principais afecções de abdômen agudo, né, as mais prevalentes, elas têm que ser estudadas, porque elas caem muito aqui na meninges. Então, aqui ele cobrou complicação da cirurgia bariátrica. A colilitíase, então, é diagnóstico diferencial do paciente que chega na emergência com icterícia obstrutiva, né? Então, a origem é de doença hepática, né? É doença da vesícula biliar. E diverticulite, cobrou tratamento e conhecimento da classificação clássica, né? Que é a Rinchey. Então, aqui a questão de diverticulite. Paciente com quadro de diverticulite aguda, Rinchey 1, com uma coleção de 6 centímetros, bom estado geral, previamente ígido, ele quer melhor conduta, né? Então, essa imagem não era da prova, eu que adicionei, né? Mas aqui mostrando múltiplos divertículos, e aqui uma região que tem aí uma pequena coleção, um espessamento de parede, que mais ou menos é o Rinchey 1 que ele está descrevendo, né? Então, a diverticulose, que é a formação de divertículos, ela é muito mais comum no sigmoide, mas ela pode acontecer no intestino inteiro. No sigmoide ela é mais comum porque ali ele afila e as fezes ficam mais densas, né? Então, você tem 2 mecanismos de aumento de pressão e aí favorece a forma mais divertículo. E, obviamente, se ele tem mais divertículo, a taxa de
complicação é maior lá, né? Então, a maioria das diverticulites acontece, né, no colo sigmoide. Então, o paciente que vem com dor na fossa ilíaca esquerda, né? Além disso, ele também pode ter sangramento desses divertículos, e esses sangramentos, ele podem, tanto o sangramento quanto a diverticulite, às vezes ele pode mimetizar até um adenocarcinoma, né, de sigmoide, os sintomas são parecidos. Então, sem lembrar que um é diagnóstico diferencial do outro. Então, o quadro típico, né, então, é dor na fossa ilíaca esquerda, que aí às vezes pode irradiar para a região suprapúbica, inguinal ou lombar, né, febre ou febrícula, alteração do hábito intestinal do paciente. Então, isso é muito variável, tem paciente que vem com quadro de obstrução, tem paciente que faz até um pouco de diarreia, pode ter sintomas urinários, né, porque passagem ali do ureter próxima, náuseas e vômitos. O padrão ouro é a tomografia, né, o exame com a maior sensibilidade e especificidade para diverticulite. O laboratório é bem inespecífico, é um laboratório de um abdômen agudo inflamatório. Né, então, aqui uma imagem mostrando por que os divertículos formam mais no sigmoide, né, então ali você tem fezes mais densas, num calibre menor. Aqui a primeira imagem mostrando um divertículo sem complicação e com um grande vaso, né, entrando dentro, e a segunda imagem mostrando o sangramento, né, uma outra complicação que é o sangramento. A classificação de Rinch a gente faz com os achados da tomografia, geralmente, né, tem que conhecer essa classificação, ela é super importante, porque ela orienta muito o nosso tratamento. Né, então, o Rinch 0, ele é um paciente com diverticulite leve, que tenha no máximo ali um espessamento na tomografia. O 1A, que é o nosso paciente, ele tem um fleimão pericólico, né? O 1B, ele tem, não, na verdade o nosso paciente é um 1B, né? Além do fleimão, ele tem um pequeno abscesso, né? O paciente 2, ele já tem um abscesso maior, então intraabdominal, ou pélvico, ou retroperitoneal. O 3 é uma peritonite purulenta e o 4, uma peritonite fecal, então você teve macroperforação. Né? Então, isso orienta muito o nosso tratamento. Então, o que a gente chama de diverticulite leve, que é o 0 e 1A, né? O paciente que tem ali um fleimão, uma coleçãozinha pequenininha, no máximo. Eles podem ser tratados ambulatorialmente, então a gente faz, né, um antibiótico, uma dieta pobre em resíduos, hidrata bastante, analgesia. Lembrando que para analgesia a gente tem que evitar os ANES, que aumentam o risco de perfuração, e fazer um acompanhamento, né, periódico desse paciente. O paciente que tem coleção maior, né, então que é o 1B e o 2, ele tem que ser internado. A gente faz o antibiótico venoso, né, principalmente aí 48, 72 horas. Se ele melhorar, a gente pode desescalonar e até terminar o tratamento em ambulatório. Quando os abscessos passam de 4 centímetros, normalmente a gente precisa fazer debridamento cirúrgico. O paciente acaba que não melhora só com antibiótico. E as formas que a gente chama de complicada, que é a peritonite purulenta e fecal, aí requer abordagem cirúrgica. Né? Na 3, a gente pode tentar fazer só uma lavagem da cavidade, se for um processo assim mais bloqueado, menor. Se for uma peritonite muito difusa, às vezes, né, com perfuração reconhecível, o paciente precisa de dissecção, da ressecção do segmento perfurado. A gente não faz um tratamento de todos os divertículos, só do divertículo que está complicado naquele momento. Como a maioria dos divertículos é no sigmoide, a melhor cirurgia, né, a mais realizada é a cirurgia de Hartmann. E quando você tem peritonite fecal, que aí você tem macroperfuração, com contaminação grosseira, aí a gente faz a Hartmann mesmo. Então resseca, né, põe uma ostomia proximal, a distal fica lá em fundo cego, e não pode fazer anastomose nesse momento, né? A gente pode fazer anastomose com contaminação grosseira de cavidade. Então, ele está falando que é um Rinch 1, com uma coleção de 6 centímetros, que está em bom estado geral. Então, esse paciente aqui, ele pode receber um antibiótico. Se ele for um paciente jovem, a gente até pode tentar fazer um tratamento só com antibiótico, né? Mas, idealmente, uma coleção maior que 4 centímetros é punção guiada. Né? Então, é um paciente que não melhora quando só com antibiótico. Então, abscesso, né, maior que 4 centímetros, internação, antibiótico, uma drenagem guiada. Então, passando para a especialidade, esse ano a gente teve um número maior de questões, né? Então, cirurgia pediátrica e vascular normalmente são os mais cobrados em todos os anos, então tem uma questão de pediátrica, uma questão de cirurgia de emergência oncológica, emergência urológica, né? Então, eu pedi de MIT.
Lembrando que o pedido de MIT é importante a gente conhecer porque é diagnóstico diferencial de torção de testículo, né? Então, que é uma emergência cirúrgica importante da urologia. E em cirurgia torácica ele cobrou síndrome do desfiladeiro torácico. Então, mostrando aqui o exemplo das questões de especialidade, ele pergunta onde que o divertículo de Meckel está localizado. Né? Então, lembrar que o divertículo de Meckel é a anomalia gastrointestinal mais comum na população. Né? Então, ele é uma obliteração incompleta do ducto vitelino, né? Então, que comunicava a vesícula vitelina com o intestino delgado primitivo. Então, ele faz um fechamento incompleto, persiste ali aquele divertículo. Às vezes, ele tem até tecido mucosa ectópica, né? Então, às vezes, mucosa gástrica, mucosa pancreática, mucosa de outras partes do intestino. Essa mucosa ectópica que muitas vezes provoca as complicações, né? Então, às vezes ela sangra, às vezes ela provoca ulceração peridivertículo, né? E além disso, esse divertículo pode inflamar, né? Tem uma diverticulite mesmo, igual a diverticulite de outros segmentos, e aí perfurar, obstruir, né? Então, uma série aí de complicações. E eles estão localizados, né, no ilho terminal, na borda antimesentérica, que é exatamente onde ficava a comunicação, né, desse intestino primitivo com a vesícula. Né? Então, ele fica na borda antimesentérica, né, aí 40, 60 centímetros da válvula ileocecal, é bem no ilho terminal mesmo. E aqui em outros temas, né, ele cobrou 2 questões de anatomia, como eu já até mencionei no anterior, ele gosta muito de anatomia cardiovascular, né, então ele cobrou aqui a anatomia do arco aórtico, né, e da arcada de Reuland, que é da vascularização do intestino, né, então bom dar uma revisadinha em anatomia vascular. Em pâncreas e endócrino ele cobrou uma questão mais variada sobre peptídeo C. Né, então, esse ano, como a gente viu, a gente teve uma variação maior dos temas, né, não ficou tão concentrado em cirurgia geral e cirurgia digestiva como nos outros anos, mas o foco temático dos outros módulos foi mais ou menos mantido, né? Então, a cirurgia pediátrica e torácica é importante lá nas especialidades. Além disso, ele cobrou tópicos da emergência, né, nas outras especialidades. Então, os principais tópicos de emergência das especialidades que a gente já viu nos últimos anos, é bom dar uma relembrada. Então, na Emerings, nos últimos anos, a gente já viu cirurgia urológica, cirurgia pediátrica, torácica, né, e oncológica, então tem que dar uma revisadinha nos principais temas aí dessas especialidades. Não precisa, né, ir muito fundo, a princípio, pelo menos, né, até as questões atuais. O trauma, normalmente, o foco é mesmo o ABCDE, a avaliação primária, e aqui, né, nos outros temas, o foco em anatomia. E com isso a gente encerra a avaliação do ano de 2021. Obrigada.